Olá, tudo bem? Eu sou Lucas Bittencourt, advogado, mestre em Direito, professor aqui da Faculdade Arnaldo, coordenador do Centro de Estágio de Empregabilidade. E hoje venho conversar um pouquinho mais com vocês sobre alguns temas relacionados à área da empregabilidade. Hoje eu tenho um convidado aqui que vai conversar com a gente um pouco mais sobre as redes sociais e o mercado de trabalho. Eu converso hoje com Gutenberg Fernandes. Ele é administrador, especialista em gestão de pessoas, mestre em gestão da inovação e trabalho profissional da área de gestão. Bem-vindo, Gutenberg, né? E eu já vou passar a palavra para você já trazendo uma pergunta, né? Trazendo um questionamento para você sobre a questão das redes sociais. Hoje, né, quando a gente vê os profissionais, as pessoas que estão aí entrando no mercado de trabalho ou que já estão há um tempo no mercado de trabalho, a principal rede social que circula, né, nesse meio profissional é o LinkedIn. Uhum. O LinkedIn, ele realmente é um instrumento que pode ser utilizado para potencializar a carreira de alguém no mercado de trabalho? Bacana, obrigado pelo convite, professor Lucas, é muito bom estar aqui novamente. E sim, né, diante das redes sociais, especificamente da rede social profissional, o LinkedIn ele tem sido aí um achado para vários profissionais que utilizam ela da maneira correta e conseguem principalmente se projetar enquanto profissional e, consequentemente, conseguir oportunidades ou de trabalho, ou de emprego, ou de projetos. Realmente, assim, nos últimos anos, teve uma ascensão gigante dessa rede social profissional, né? E que muitos ainda, né, estudantes ou mesmo profissionais, ainda não conhecem, ou até os que conhecem têm uma dificuldade de usar, né? Eu costumo até comentar com alguns alunos que hoje eu acho que o LinkedIn já está se tornando realmente uma peça fundamental, né, para que a pessoa possa estar no mercado de trabalho. Alguns setores, hoje a pessoa, ao invés de pedir o currículo, já vai de cara ali no LinkedIn, né? Já vai analisando o LinkedIn. Então, a gente tendo essa compreensão da importância do LinkedIn, qual que é a sua percepção que você tem com relação ao uso hoje dos profissionais? Você tem visto muitos erros, ou você tem visto que as pessoas têm acertado? E quais as dicas que você pode passar para a gente no uso dessa rede social? Ótima observação, principalmente com relação ao mecanismo das empresas em utilizar essa rede. Hoje, muitas das empresas, tem uma parcela que coloca em plataformas de emprego, de estágios, mas tem uma gama muito grande de empresas que colocam as vagas no LinkedIn, porque ele tem uma ferramenta de recrutamento e seleção sensacional, né, que funciona muito bem. Então, é isso que você falou, assim, ao invés da empresa, me manda seu currículo, ela vai te procurar no LinkedIn, vai ver seu perfil profissional, ou ela vai pedir justamente o link do seu LinkedIn. Né? E aí que está. Quando um candidato se depara com uma oportunidade dessa, ele fala, poxa, mas eu nem tenho meu LinkedIn formado, eu nem tenho as informações corretas lá. E aí, já trazendo para essas dicas, né? O LinkedIn tem que ser a principal ferramenta no celular desse candidato. Se a gente perguntar para eles assim, quem aí tem um Instagram, por exemplo? Todo mundo vai ter. Quanto tempo que você utiliza o Instagram? Várias vezes ao dia, né? Ele está ali na mão. Vários anos, né? Vários anos, exato, né? Cria ali uma trajetória do seu perfil mesmo. Aí você pergunta, o LinkedIn está instalado no seu celular? Possivelmente não, né? Então, a primeira dica, instalar o LinkedIn no celular, o aplicativo, para que ele se torne tão de fácil acesso como outras redes sociais. E aí a outra dica, né, é a gente separar muito bem que são finalidades diferentes, né? O Instagram é para você se promover socialmente, né, para você compartilhar coisas triviais do dia a dia. O LinkedIn é para você se projetar profissionalmente, né? Terceira dica, LinkedIn não é só para arranjar emprego. O LinkedIn, como outras redes sociais, é para você criar relacionamento, né? Então, quando você cria um perfil, você vai criar relacionamento e, consequentemente, você vai ter ou não oportunidades aí de trabalho, de conexão, de emprego e tudo mais. Um dos erros que a gente já observa, né, os profissionais em procura eu já posso criar um perfil e mandar a minha solicitação para um recrutador ou para uma empresa? Não. Você vai criar um relacionamento, né? Então, primeiro você vai identificar quem que é esse perfil, o que ele publica, quais são as notícias que ele propaga. As empresas, a mesma coisa, né? No LinkedIn, você tem a opção de seguir as empresas, como você segue pessoas no Instagram, por exemplo.
Então, você vai seguir uma empresa, você vai ver o que ela está projetando ali, quais as notícias que são colocadas, e aí sim você vai começar a fazer esse relacionamento mesmo, né? E aí, uma sexta dica, né? Acho que eu estou na sexta dica já. Dentro da empresa que você está seguindo, quem são as pessoas que atuam lá? Aí você já vai conhecendo o perfil delas. Ah, esse cara aqui é um analista, esse aqui outro é um diretor, um gerente. Olha as coisas que ele publica. E aí, a partir disso, comentar, né? Eu faço muito isso. Tem uma empresa que eu acho super legal, sigo ela. Eu vejo quem são os mais atuantes nessa empresa, que aparece ali, né, no feed do LinkedIn. Olha que legal, então o João da empresa tal, ele fala muito sobre diversidade. Poxa, é um cara que eu vou seguir. Quando eu crio esse relacionamento, então você já percebeu, eu já segui a empresa, já começo a seguir esse profissional, e aí eu faço um convite para ele. Oh, João da empresa tal, acho muito interessante as suas postagens, gostaria de me conectar com você. Percebeu que é diferente? Entendi. Eu estou compreendendo que você está falando igual no Instagram, né? Da mesma forma que não adianta só você abrir ali um Instagram e colocar só algumas fotos e pronto, é você criar uma história, né? Dentro ali do LinkedIn, né? A pessoa às vezes pega ali, só cria o perfil e, como você diz, já sai mandando, né? Para os recrutadores não basta. A pessoa teria que criar uma história dentro do próprio aplicativo, né? Por isso que eu acho que quanto antes a pessoa está já dentro dessa rede, criando essa trajetória, é importante para a pessoa dentro do mercado de trabalho. Tem mais alguma outra dica ou eu te interrompi? Não, é isso mesmo, né? E o outro ponto de observação é justamente isso. Então, quando eu crio o perfil, não é começar a conectar com todo mundo. Vou conectar com esse recrutador, esse aqui está precisando de emprego, esse aqui está divulgando uma vaga. Não é isso não dá certo, né? É até mal visto, inclusive. Com relação à descrição, né, do profissional dentro ali do LinkedIn, a gente vê, às vezes, alguns alunos aqui, a gente tem muitos alunos que estão fazendo estágio, né, então estão começando, né, a carreira dentro do mercado de trabalho, e eles ficam com uma certa dúvida, né? Aqui a gente não tem visualmente o LinkedIn, mas aposto que muitos que estão acompanhando aqui a gente já deve estar ali abrindo né, o aplicativo e vendo como é que está. A gente sabe que logo ali após, né, o seu nome, você tem ali algumas descrições com relação às áreas, as áreas de atuação. E muitos alunos às vezes questionam quando estão fazendo estágio, se deve colocar que é estagiário de direito, que é estagiário de odonto, né? Com relação ao nome a ser colocado ali na rede social e a descrição, isso gera alguma interferência na seleção? Você acha que tem alguma dica que possa ser dada para essa parte específica dessa apresentação inicial ali dentro do LinkedIn? Perfeito, Lucas. Sim, a gente tem duas possibilidades, né? Primeiro, lembrar que o LinkedIn, ele, apesar de ser uma plataforma profissional, ele também é um currículo vivo, né? E aí tem uma discussão muito grande sobre o que eu coloco e o que eu não coloco. Eu, Gutenberg, profissional da área, voto em que a pessoa coloque toda a sua trajetória, que é o importante, né? E aí, quando ele for se direcionar para uma vaga, claro, ele vai selecionar o que ele quer mostrar para essa empresa. Mas trazendo aí para essa sua pergunta então, logo depois do nome, a gente tem o título, né? O título, geralmente, a pessoa ou coloca o cargo que ela está atualmente ou o que ela quer se projetar. Então, por exemplo, João Marques, aí ele vai colocar lá embaixo, é um estudante de Direito. Muitos vão colocar assim, estudante de Direito ou estagiário na área tal. O ideal é colocar grandes áreas. Então, assim, eu sou um estudante de Direito, gosto muito da área do Direito Tributário. Eu vou colocar logo abaixo, no meu título, Direito Tributário ou Direito, e aí colocar em barras, né? Não aquela barra deitada, a barra em pé, fica visualmente mais legal. Então, João Marques, Direito Tributário, outras áreas do direito, né, que ele quer atuar, ou as próprias experiências que ele já tem, né? Então, por exemplo, processos administrativos. Às vezes a pessoa tem algum conhecimento informático. Exato, né? Então, assim, sistemas informativos ou sistemas informacionais, né? Exato. É importante que nesse título não seja mais que uma frase, né? Não fica o título vai acabar. O que eu vejo. O título vira um texto. Exato, né? Que é um outro erro, professor. Assim, coloca o título com tanta informação que acaba invadindo o sobre, que é lá embaixo, onde a gente vai colocar realmente uma breve história do profissional.
Então, faço esse título, né? E aí, logo abaixo, eu vou colocar o sobre, que é muito importante. Mais que as experiências lá embaixo, o sobre é você se apresentando. Então, a dica, né? Como que eu estruturo esse sobre? 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, você vai se apresentar. Vamos voltar ao exemplo da persona que a gente criou aqui, desse personagem do direito, o João Marques. João Marques ele vai colocar assim: profissional da área do direito, estudante de determinado período, da faculdade tal, nananana. Então, é a primeira apresentação. Isso você está falando já no sobre, na descrição, no primeiro parágrafo. Exato. Né? Segundo parágrafo, como é que a gente desenvolve o segundo parágrafo nessa descrição? Legal. E aí, então, no segundo parágrafo, a gente vai se atentar às experiências profissionais. Então, nesse segundo parágrafo, a gente vai tentar aglutinar todas as experiências numa única frase. Então, vamos pegar o João, né, que é o exemplo. Então, o João, ele é o quê? Ele é um profissional que tem experiência em atendimento, ele tem experiência em rotinas administrativas, então ele vai colocar exatamente isso, né? Atuou ou atua com atendimento a cliente, tem conhecimento sobre determinados sistemas, conhece determinados processo numa empresa. Então, o segundo parágrafo é o meio, né? Então, ele vai ser exatamente tentar, de uma maneira muito sucinta, trazer todas essas experiências, tá? Claro que você não vai escrever um testamento ali, né? Porque a parte de baixo das experiências já vai fazer isso. Muito bem. Depois que eu passo do segundo, eu vou para o terceiro e último. O terceiro é onde a gente vai tentar evidenciar o que a gente chama de habilidades, atitudes e o que a gente gosta no sentido de profissão e estudos, né? Então, esse João, ele pode colocar, por exemplo, sou um profissional com altas habilidades em raciocínio matemático ou raciocínio lógico, tenho uma comunicação muito assertiva, gosto dos temas tais, tais, tais e tais. Fechou o sobre, né? No sobre, você está contando para quem está visitando o seu perfil um breve convite para que a pessoa leia o restante do seu currículo. Então, lá no primeiro, você contou quem é você e o que você estuda. No segundo parágrafo, você colocou exatamente, né, esse overview das suas experiências. E terceiro, o que você gosta no sentido de habilidades, competências, habilidades e atitudes, né? Entendi. E você já, no seu comentário, você já falou que na sequência a gente trata das experiências. Exato. Né? Também eu acho que é uma dúvida muito recorrente. Quanto mais experiência, melhor, ou ali eu tenho que tentar ser breve, objetivo? O que você poderia dizer para a gente? Aí a gente retoma a velha briga entre currículo e LinkedIn. O LinkedIn é um currículo vivo. Então, ele vai contar a jornada toda desse funcionário, né? Eu já estou falando que a pessoa vai ser um funcionário, vai ser um colaborador aí na empresa, mas desse profissional. Então, muitos profissionais têm dito que é interessante colocar a jornada toda, né? Principalmente se essa jornada ela for no mesmo ramo de atuação. Então, imagina, se um profissional atua na área de atendimento e ele começou como um auxiliar, né, numa empresa, ele vai colocar, é importante, né? Então, ele começou como auxiliar de atendimento, depois ele virou um assistente, um analista e por aí vai. Tá? Mas, independente disso, se for na área ou não, eu ainda, como profissional da área de RH e de gestão de pessoas, eu voto em a pessoa colocar toda a sua trajetória. Toda, né? Porque, às vezes, a pessoa pode ter tido uma mudança na carreira. Exato. Iniciou, né, numa área, depois foi para outra área. Só que, às vezes, né, aquela pessoa... nessa área atual dela, ela pode se utilizar de alguma experiência da outra área que ela tinha, né? E às vezes o recrutador ele pode ver justamente o fato dessa pessoa ter tido experiência numa outra área como um diferencial para aquela pessoa, né? Perfeito. E, Lucas, a gente tem que quebrar alguns estigmas e preconceitos dos antigos formatos de currículo que a gente tem do passado. Porque antigamente era assim. Tinha a falsa ilusão de que o currículo não pode passar de 2 páginas. Então, você vai estrangular suas informações ali, né? Então, não tem isso. Outra coisa, que eu não devo... que um currículo com várias passagens em empresas, com tempos curtos, é ruim para a empresa.
outro engano. A gente percebe que, principalmente hoje, os novos perfis profissionais ficam em empresa, muitos trabalham por projetos, né, ficam na empresa 1 ano, 6 meses, 8 meses, e muda. Então, hoje, isso, né, onde é a câmera ali, né? Hoje, gente, preste atenção. Tirem isso da cabeça, tá? Se você tem uma trajetória em que você passa de currículos de empresas várias vezes, isso não é o problema. O problema é o motivo pelo qual você está mudando de tanto emprego. Se são oportunidades que aparecem e você vai transitando, perfeito. Isso demonstra para o recrutador, inclusive, que você está sendo uma pessoa bem vista no mercado, que você está sendo aí, é o que a gente fala que é caçado, né? Você está sendo caçado pelos recrutadores. Principalmente quando isso demonstra também um crescimento, né? Exato. E, às vezes ela foi passando de uma empresa para outra e ali você vai vendo um crescimento daquele profissional, né? Então a pessoa está sendo muito bem vista dentro ali do mercado e está o tempo todo sendo, né, chamada para estar vivendo, passando por outras experiências profissionais, né? Quer um exemplo? Você pega, por exemplo, assim, perfis de diretores de grandes empresas. O diretor ficou tantos anos numa empresa, hoje tem muito isso, 1 ano e meio ele já é diretor em outra empresa. E aí virou superintendente em 8 meses numa outra empresa, né? Eu tenho vários exemplos que a gente mostra isso. Então, vamos desvincular isso, né? Agora, se você utilizar do LinkedIn como base para montar um currículo e direcionar para uma vaga, também é uma outra oportunidade, né? Então, eu vislumbrei ali que tem uma empresa que está querendo um estagiário na área do direito. Eu vou, a partir do LinkedIn, e o LinkedIn tem essa possibilidade de extrair esse currículo e aí eu vou tirando o que eu quero. Tiro isso que não está aderente a essa oportunidade, coloco essa informação, vou montando ali esse currículo a partir do LinkedIn e aí mando direcionado para a empresa, né? Entendo. Já que você também abriu esse tema, né, relacionado à questão das vagas, o LinkedIn tem até ali, né, um ícone específico justamente para a busca de vagas, né? Me corrija se eu estiver errado, parece que hoje existe uma forma de um recrutamento simplificado dentro ali do LinkedIn. Você pode explicar melhor para a gente como é que funciona isso? Isso tem sido assim, uma alegria para os candidatos, né? Que um dos grandes problemas hoje, e os que estão assistindo vão se identificar nisso, é assim. Hoje você se candidata a uma vaga, aí você tem inúmeros processos. Tá? Não estou aqui falando da empresa que escolhe fazer inúmeros processos. Mas a gente sabe que é um ponto muito polêmico. Então, hoje a gente tem as plataformas que você faz a inscrição, entrevista de teste de raciocínio lógico, raciocínio de português, grava um vídeo, e aí primeira entrevista, segunda entrevista, então, sim, 12 etapas. Isso é um caos, né? As empresas percebendo isso, e o LinkedIn também percebendo, ele criou uma forma de candidatura simplificada. E aí, para os que estão assistindo, como que eu acho essa candidatura simplificada? Você vai colocar lá o nome da sua vaga, no buscador da vaga no LinkedIn. Então, eu quero uma vaga para... vamos pegar o estagiário do direito, que a gente está comentando. Estágio na área do direito, ou estágio em direito. Coloque exatamente isso. Lá nos filtros, você vai selecionar o tempo que a vaga foi publicada, a distância que essa empresa está de você, tem como colocar isso, se é um trabalho remoto, se é um trabalho presencial, se é um trabalho híbrido, então você vai selecionando. E mais à frente, né, mais para a parte direita, você vai selecionar em mais, e aí lá embaixo vai estar assim, tipo de candidatura. Aí você vai clicar em candidatura simplificada. E o que é isso? É basicamente, quando você se candidata nessa vaga, automaticamente a empresa já recebe o seu currículo. Você não tem que fazer aqueles cadastros gigantes, nem em empresas terceiras. Isso é ótimo, Lucas, por quê? Eu consigo saber, enquanto candidato, que a empresa recebeu o meu currículo. Quando a empresa visualizar a minha candidatura, eu também vou saber. Já dá uma leveza nessa ansiedade que a gente fica querendo saber. Já dá um retorno já imediato. Exato. Né? Algo que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? Que é um outro problema, né? O retorno das empresas para isso. Então, ali eu já vou saber. Estou sendo monitorado. Então, ai, que maravilha. Então, o meu currículo foi visualizado. E quando a empresa clica para baixar esse currículo, que então está demonstrando o interesse da empresa, eu também recebo essa informação. Então, vai falar assim, olha, a empresa X baixou
baixou o seu currículo. O que significa isso? Ela baixou para ler o seu currículo mesmo, né? Então, a candidatura simplificada tem sido utilizado muito hoje pelas empresas, justamente para simplificar esse processo doloroso, que é o processo de recrutamento e seleção, e aí acaba sendo uma esperança maior para esse candidato, no sentido assim, olha, que bacana que as empresas também estão simplificando e que bom que tem essa ferramenta no LinkedIn que eu consigo monitorar a minha candidatura, né? Então, sim, tem sido realmente um achado dentro do LinkedIn. Muita gente não sabe, né? Que não dentro sabem. dali do buscador de vagas existe essa possibilidade, né? Está sabendo agora, vai estar sabendo agora aqui, acompanhando a gente. E uma dica, Lucas, assim, para quem não conseguir selecionar só vagas que têm a candidatura simplificada, então, vamos imaginar que eu não fiz os filtros. Só coloquei lá, estágio em direito. Vai aparecer um monte de vaga do lado esquerdo, assim. E aí lá vai aparecer um ícone pequenininho logo abaixo da vaga. Candidatura simplificada. Eu clico ali e sei que essa vaga já está nesse novo perfil. Entendi. Gutenberg, ainda com relação nessa discussão que a gente está falando sobre redes sociais, né? O LinkedIn, obviamente, talvez o principal instrumento quanto à rede social hoje para os profissionais do mercado de trabalho. Agora, qual que é a sua percepção com relação às outras redes sociais e às empresas? Eu digo no sentido de que se as empresas elas têm consultado, por exemplo, Facebook, Instagram, claro que a gente já não são redes, você disse logo aqui no início, que não é uma rede voltada necessariamente para que sirva como um currículo vivo, né, para uma questão social. Mas você tem percebido, né, dentro da sua atuação, dentro do seu conhecimento da área, que existe alguma influência também dessas outras redes sociais? No passado tinha muito isso, foi até uma questão muito polêmica, das empresas auditar perfil pessoal, né? E aí, Lucas, é uma grande discussão, porque assim, ao passo que a gente entende que a vida do trabalho é uma vida conjugada com o pessoal, né? Tem muita discussão hoje falando assim que não há essa separação. Algumas vertentes falam que tem que ter essa separação, né? Mas isso vai de cada um. Fato é que as empresas no passado, sim, né, auditavam o perfil pessoal, muito do Facebook, por exemplo. Então, quando eu recebia uma candidatura, a gente ia lá, deixa eu ver o que o Lucas quem faz. É essa pessoa, né? Para além do currículo, deixa eu ver quem que é o Lucas. Poxa, o Lucas fala que acordar de segunda cedo para ir trabalhar é um saco. Olha o que você está emanando. Olha o sinal que você está dando. Ou, que tem dificuldade de trabalhar em equipe. Aí, cuidado com os memes, gente. Cuidado com os memes. Tem meme aí que fala, vou matar meu chefe. Na hora da entrevista, tem um meme muito engraçado que fala assim, todos os memes são engraçados, mas fala assim, na hora da entrevista, aí coloca lá uma pessoa super calma, né, zen. Aí, no dia de trabalho, eu coloco uma pessoa extremamente irritada. Cuidado com isso. Se uma empresa, por acaso, né, visitar o seu perfil pessoal, qual que é o sentimento que ela vai ter? Né? Agora vamos colocar o inverso, vamos usar a gente como empatia. Quando a gente vai contratar um produto numa empresa, um serviço, a gente também não faz pesquisa? Eu vou fazer uma pesquisa, vou comprar um celular, deixa eu ver o que as pessoas falam desse celular. A mesma coisa pode acontecer com o perfil, né? Então, a empresa, quando vai te contratar, ele olhou seu LinkedIn, olhou seu currículo, ela pode, né, talvez, olhar o seu perfil. Hoje não tem tanta incidência. Conversando com os colegas recrutadores, hoje não tem tanta incidência. Talvez devido à expansão também do LinkedIn, né? Exato. E muito desse momento que a gente vê do mundo do trabalho, dessa nova reconfiguração, né? A pandemia, Lucas, colocou muito em xeque essa divisão entre vida pessoal e vida profissional. Porque você se deparou ao passo que eu estou na minha casa utilizando os meus recursos para trabalhar. Cadê a tal divisão aí entre pessoal e profissional, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, assim, nesse sentido de, será realmente que tem essa divisão? Né? Então, se o LinkedIn cresceu muito nessa vertente, né, do social e profissional, a gente também tem que tomar um cuidado aí com as redes sociais. Sim. Tem sempre quando eu vou falar desse momento, é muito polêmico, porque as pessoas pensam assim, mas é minha vida pessoal, ali eu coloco o que você quiser. Sim, coloque o que você quiser. Esteja também aberto às consequências. Sim, né? Claro. E um detalhe, com o advento das redes sociais, com o advento da internet, a gente o tempo todo está dando sinais. Então, quando eu entro num perfil
do Instagram, por exemplo, e vejo que é uma pessoa muito polêmica, uma pessoa que briga muito nas redes sociais, qual que é o sinal que eu estou dando? Acho que você é, né? Uma pessoa complicada, polêmica, né? E que coloca meme que não consegue trabalhar em equipe. Então, assim, é complicado. Aí tem que ter um bom senso mesmo. É um tema bem interessante, complexo, né? Eu acho que daria para a gente ficar aqui conversando, falando muito mais, mas a gente vai ter uma segunda parte, né, para que a gente possa continuar esse assunto. Gutenberg, eu queria agradecer a sua presença aqui, mas queria antes, né, da gente finalizar, se você puder falar para o pessoal que está nos acompanhando sobre suas redes sociais, sobre o seu trabalho, onde que pode te encontrar. Bacana. Como sempre, é um prazer estar aqui, tá? Então, podem contar comigo sempre. E aí, o pessoal que, inclusive, tem dúvidas com o LinkedIn, então, já vou passar a minha primeira rede social, que é o LinkedIn. Só buscar lá por Gutenberg Fernandes. Não é um nome muito comum, então vai achar rapidamente, né? Gutenberg Fernandes. E aí, de lá, vocês também vão achar as minhas outras redes sociais. Eu criei uma estratégia de, primeiro, né, mostrar o meu LinkedIn e depois as outras redes, justamente para inverter, né, esse processo de como que as pessoas vão me ver nas redes sociais. E as outras redes, o LinkedIn e o Facebook, também está como Gutenberg Fernandes. Tá certo, Gutenberg. Eu agradeço novamente a sua presença e, pessoal, continue acompanhando aqui as redes sociais da Faculdade Arnaldo, nosso canal no YouTube, que logo, logo a gente vem trazendo mais novidades para vocês, mais vídeos para que vocês possam acompanhar. Muito obrigado.